frio, meu pai do céu. Ai, ai, ai. Olá, meninas e meninos do segundo ano do ensino médio, Colégio SIC. Bom, neste vídeo eu vou falar sobre 2 gêneros textuais. Tudo junto porque eles se assemelham, ok? Quais gêneros? A charge e o cartoon. Muito bem? Tá, vamos começar definindo as principais características da charge. Segue lá. A charge retrata um aspecto da realidade, mas faz isso sob olhar crítico. Nela, há o retrato de um momento histórico definido. Para ser compreendida pelo leitor, faz-se necessário que este tenha ciência do acontecimento, a fim de ser capaz de alcançar os sentidos dos textos. Essa análise reflexiva de acontecimentos da realidade possibilita ao leitor o exercício crítico. Muito bem, gente. Anúncio. Anúncio não, é porque eu acabei de fazer um vídeo sobre anúncio. A charge é um gênero textual que faz uso da linguagem mista, ou seja, faz uso da linguagem verbal e não verbal. Ela retrata uma realidade, ok? Só que ela retrata essa realidade de maneira crítica. E essa realidade, ela está relacionada a fatos históricos, ok? Então, para que o leitor consiga compreender a charge, é necessário que ele tenha ciência do acontecimento que está sendo referenciado na charge, certo? Muito bem. Esse tipo de análise reflexiva ela é importante porque ela possibilita o exercício crítico. Ou seja, quando nós nos permitimos ler charges, nós fazemos um esforço intelectual, mental, para compreendê-la, uma vez que ela traz ali um fato histórico, e aí eu preciso ficar atento para tentar identificar esse fato histórico. Mas esse fato histórico, ele não surge assim, ele não é explicitado apenas pela fala. O criador da charge, ele usa as palavras, mas ele usa também e com bastante intensidade os recursos visuais. Juntando tudo isso, eu consigo encontrar o sentido da charge, do gênero, ok? Muito bem. Cai muito no Enem. É importante que quem não está habituado a ler charge e refletir sobre ela, começar agora, porque cai muitas questões relacionadas à charge, a cartoon, a tirinha, etc. Gêneros assim semelhantes. Bom, no nosso material volume 1, página 37, nós temos uma charge. Eu quero analisar junto com vocês, prestem atenção. Nós temos uma charge de João Montanaro, publicada na Folha de São Paulo, em 17 de janeiro de 2015. Vamos lá, vamos ler os diálogos primeiro, tá? E aí tem um senhor de terno, bebendo uma água, puxando o colarinho, parece que ele está desconfortável e ele faz uma pergunta. E então, como tá o Cantareira? Aí mudamos para outro quadro, ok? E o outro personagem responde: você acabou de bebê-lo, governador. Ok, gente. Vamos por partes. Ok, a gente descobriu pelo segundo quadrinho de que se trata do governador, né?
Vamos lá. A primeira, além de ler os textos verbais, é necessário a gente observar os elementos visuais, né? Os elementos da linguagem não verbal. Vamos começar pela caracterização dos personagens, que nos ajuda a identificar os papéis dos profissionais, ok? Bom, no primeiro quadrinho a gente encontra um senhor de terno, gravata e um rapaz uniformizado segurando uma prancheta e uma caneta. Muito bem. Nós temos ali um personagem com características, com mais detalhes, né? Cujas características são mais detalhadas, que é o personagem de terno. Já o outro personagem parece ser um trabalhador, porque ele está uniformizado e também possui ali uma prancheta na qual faz anotações. Muito bem, então a gente entende ali que são duas pessoas, alguém que é entendido no assunto em discussão e um outro que é autoridade. Muito bem. O sistema Cantareira, ele estava num momento muito crítico em 2015. E em 2015, quem governava São Paulo era Geraldo Alckmin. Então, a gente chega à conclusão de que Geraldo Alckmin é o personagem com terno. E aí, quando ele pergunta a respeito do sistema Cantareira e o rapaz responde, né? E aí tá a crítica, porque o sistema ele estava tão baixo que ele se resumia a um copo de água. Nós podemos dizer que esse trabalhador aí é possivelmente um funcionário da Sabesp, empresa responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto na Grande São Paulo e em outros municípios desse estado. Olha só, gente, observando todos esses detalhes, a gente entende a crítica que o autor está fazendo. Na verdade, a crítica está relacionada ao sistema baixo da Cantareira, que estava preocupando não só São Paulo, como os estados próximos. E aí, como o governador do estado daquela época era o grande responsável por tentar reduzir os impactos, o criador da charge acabou trazendo essa realidade, que é um fato histórico, de maneira crítica, sem perder o que? O humor, né? Que no fim das contas não é aquele humor exagerado, aquele humor pastelão, mas um humor inteligente, um humorzinho que toca na ferida. Muito bem. Quem tiver interesse, vai lá no volume 1 e olha essa charge de mais perto e vai compreender perfeitamente a crítica a ser feita. Veja que é uma charge que tem linguagem mista, né? Porque nós temos recursos visuais e palavras. Percebam também depois que o fundo da charge muda a partir do momento que o contexto fica mais tenso. Vocês precisam desenvolver essa habilidade de olhar para gêneros textuais como charge, cartoon, tirinhas, entre outros, e perceber
que não basta apenas ler os balõezinhos, vocês precisam ficar atentos a todos os outros elementos visuais que são colocados lá de maneira proposital, porque é a junção dos textos verbais com os textos não verbais que fará a construção do sentido. Muito bem. O que mais que eu posso dizer sobre charges? Isso daí. Com tais apontamentos, é válido destacar com tais apontamentos, é válido destacar. As charges se assemelham a uma crônica desenhada, pois o olhar crítico e reflexivo do seu enunciador recai sobre fatos cotidianos ou de relevância social. Imagens podem revelar posicionamentos críticos. Isso acontece com fotografias, obras de arte, com charges e cartoons. Há uma complexidade em torno da produção de um texto que traz linguagens verbal e não verbal. A presença de ambas são fundamentais para a construção do sentido. Vocês já pararam para pensar no trabalho que dá de fazer uma charge? Porque esses elementos verbais e não verbais precisam se harmonizar, eles precisam se completar para que o criador transmita a sua crítica e o enunciador e o intelector seja capaz de absorver a sua crítica. Muito bem. Então, vamos entender um pouquinho do processo de criação de charges. Ao escrever, o autor escolhe que informações vai fornecer e quais vai deixar para o leitor completar. Portanto, algumas informações ficam implícitas e é preciso estar atento a elas. Por exemplo, na charge, o personagem de terno afrouxa o colarinho da camisa. Esse gesto pode ser atrelado à sensação de calor do personagem que está transpirando ou, mais evidentemente, o mais possível, a ideia de que o governador está temeroso. Muito bem. Outro exemplo então, como está a cantareira, o uso da conjunção aditiva e remete a uma situação anterior da cantareira, indicando que há um problema anterior que não se sabe se já foi resolvido. Esse e faz esse, por exemplo, vamos lá. Pensar assim, e a festa do pé de moleque de Piranguinho, né? Nós já sabemos da existência dessa festa, nós sabemos que ela ocorre nesse período do ano, e aí esse E me faz revelar que há um problema e eu quero a resposta sobre esse problema, tá? É o que acontece na chargezinha ali, toda bonitinha. E onde a gente encontra as charges? Vamos lá. As charges ocupam posição de destaque nas publicações jornalísticas, porque despertam a atenção do leitor para a leitura das notícias do dia. Tal recurso ajuda o leitor a relacionar a charge ao contexto que a originou. Muito bem. As charges, gente, elas ocupam posição de destaque nas publicações jornalísticas para atrair a atenção dos leitores para ela e também para as informações que estão próximas a ela e que geralmente estão ali relacionadas. Ok. Agora nós vamos falar sobre o cartoon, ok? Deixa eu só arrumar um erro de português que eu vi agora aqui, senão vai pro vídeo e aí depois não tem como. Vamos falar sobre o cartoon? Qual que é a diferença? Primeiro as características, né?
O cartoon é um gênero textual muito parecido com a charge, pois em ambos os gêneros mesclam-se linguagens verbal e não verbal, ok? Corrigindo aqui umas falhinhas. Mas com algumas especificidades que permitem estabelecer uma distinção. O cartoon expressa uma visão crítica a respeito do cotidiano, das relações sociais e do comportamento humano, opondo-se à charge por não estar apoiado em um acontecimento real de cunho político. Disso decorre também ser um texto mais perene, enquanto a charge é mais datada, como já visto. Ok, pessoal. Ok, gente. A charge... o cartoon se parece com a charge porque ambos fazem uso da linguagem verbal, não verbal. O autor, né? O criador, ele tem que saber harmonizar os recursos visuais com a linguagem verbal, né? Saber escolher o que tem que ser ficado de fora, porque saber estabelecer a ênfase, né? O que é necessário estar na charge, no cartoon, e o que é desnecessário porque o que fica por conta do leitor, né? O que cabe o leitor inferir. Muito bem, isso se assemelha. O que se diferem? Eles se diferem no seguinte: o cartoon, ele expressa uma visão crítica a respeito do cotidiano, das relações sociais, do comportamento humano, e é nisso que ele se opõe à charge, porque a charge geralmente ela faz alusão histórica, que essa alusão histórica tem como plano de fundo o cenário político, a política, ok? E agora no cartoon não, no cartoon a abordagem pode ser sobre um hábito da sociedade, um comportamento em geral da sociedade e uma crítica e sendo trabalhado também sob uma perspectiva crítica. E aí, como o cartoon ele não está preso a um fato histórico político, e sim a um comportamento humano, ao cotidiano, às relações sociais, o cartoon ele tem um teor mais perene, ou seja, ele é mais atemporal. Ele pode, a sua ideia pode ser super atual, mesmo que ela tenha sido expressa 2, 3 décadas atrás. Enquanto a charge, ela é datada, né? Então, olha lá, na charge que eu trouxe como exemplo, que está no nosso material, era sobre o sistema Cantareira, que estava crítico em 2015, era uma das grandes preocupações nossa. E aí nós temos o governador da época, e tudo bem. Agora no cartoon não, a gente tem ali personagens mais amplos, mais generalizados e uma problemática que se perpetua e pode ser discutida em qualquer tempo da história. Muito bem, vamos aí para o exemplo, tá? Bom, neste exemplo que eu separei, nós temos aí dois personagens. Na primeira parte do cartoon, né, no primeiro quadrinho, nós vemos que o cadeirante ele está prestes a fazer um pedido. Por favor, o senhor poderia me dar antes dele completar, né, o seu pedido, o senhor
se aproximou dele e lhe entregou um dinheiro. Aí no outro quadrinho a gente percebe que ele queria nada mais, nada menos do que informação. Bom, gente, nesse cartoon se faz presente uma sátira aos costumes humanos. O personagem, ao se deparar com uma pessoa com necessidades especiais, logo portando-se de quê? De um nítido preconceito, ofereceu-lhe uma esmola, quando na verdade a pessoa que estava na cadeira de rodas queria apenas obter uma informação. Muito bem, pessoal. Então, aqui nós temos duas figuras anônimas, né? Não dá para nós identificarmos se é alguém nacionalmente conhecido, são pessoas comuns, numa situação cotidiana, né? Uma pessoa com necessidades especiais pedindo ajuda e sendo tratada de maneira preconceituosa. Para finalizar, vamos falar um pouco do humor nesses dois gêneros e retomar alguns princípios, ok? Seguem comigo, vamos lá. O humor na charge e no cartoon nem sempre é aquele que provoca o riso escancarado. Muitas vezes decorre de uma reflexão bem-humorada sobre uma questão grave da sociedade. Muito bem. Conclusão. A charge, ela satiriza situações situadas num contexto específico, ou seja, num contexto voltado para os problemas sociais acima de tudo. Diferentemente do cartoon, cuja intenção é satirizar costumes humanos não situados no tempo. Vejam que no cartoon que eu trouxe, não está situado no tempo. Isso pode acontecer a qualquer momento. Pode ter acontecido há 20 anos e pode também continuar acontecendo nos dias atuais, ok? Bom, enquanto no cartoon o alvo são pessoas comuns, na charge são representados por personagens ligados à vida pública, como um político, um artista, no exemplo que nós temos, um governador, né? Outro aspecto importante é que as intenções da charge, ora composta por uma linguagem verbal e não verbal, precisa estar em consonância com o conhecimento de mundo do interlocutor, visto que a interlocução somente se efetivará se a mensagem for entendida. Por isso, ele precisa estar informado acerca do mundo que o rodeia. Ok? Essas são as... É disso que se trata charge, é disso que se trata cartoon. Se assemelham no humor, se assemelham nos recursos linguísticos, mas se diferem no momento de fazerem a crítica, ok? As referências, usei o nosso material da Positivo, né, volume 6, e tem esse site que eu visitei para pegar um cartoon bacana, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, espero que estejam bem, um grande abraço, até a próxima.